do Salmo, sim, e nós vamos estar seguindo nessa sequência de leitura e também orando logo, logo por tua vida, por tua casa, por tua família, tá bom? O caderno de oração está aqui também, repleto de nomes e pedidos. Nós estaremos orando por cada um deles, tá bom? Então vamos lá, dando sequência, onde a palavra de Deus diz assim, Salmos de número 51, do verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei alvo que a neve, mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria e não te agrades de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aqui estamos diante, querido, de uma confissão e arrependimento ao mestre de canto, os Salmos de Davi, quando o profeta Natan ele veio ter com ele, depois daquele episódio de haver ele possuído Batseba, e nós vamos ver lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 1, relatando essa história. E aqui nós estamos vendo Davi nessa confissão e nesse arrependimento, pedindo a Deus compaixão, que Deus venha compadecer-se dele, segundo a sua benignidade, segundo a multidão das misericórdias de Deus, para que viesse a pagar as suas transgressões. E é diante, querido, deste relato, um tanto, quando a gente olha e a gente sente uma piedade muito grande de ver o salmista nesse pedido de socorro urgente. Então, nós vamos ver aqui logo de início que o cabeçalho deste salmo penitencial vai identificar como uma oração de Davi em busca de perdão, depois de ser confortado por Natan por causa do seu adultério com Batseba. Nós vamos ver que o uso, querido, o uso dessa linguagem, onde ele vai, uma linguagem imperativa, falando a respeito de tudo que havia acontecido, a respeito do seu pecado, da sua iniquidade. Ele vai falar muito sobre isso e ele vai revelar a gravidade que Deus atribuía ao seu pecado e assim o rompimento da comunhão com Deus. E ele vai dizer: compadece-te de mim, mostra que favor imerecido. É uma súplica baseada, querido, no caráter de Deus, sobre a bondade de Deus. Ele vai entender que, mesmo diante de uma gravidade, de um pecado, ele vai entender que há uma bondade de Deus, há uma misericórdia de Deus. Sobre misericórdia, nós vamos ver, querido, ele falando sobre isso. Ele vai falando da sua transgressão, da sua iniquidade, do seu pecado. Ele diz: pequei contra ti somente. E isso não significa que Davi não tenha pecado ele não tenha caído em adultério contra Batseba.
e Urias, mas que o pecado sempre é dirigido em primeiro lugar contra Deus. Nós vamos ver que ele não vai se isentar da sua culpa, ele não vai se isentar, querido, se justificar do seu pecado, mas ele vai reconhecer. E aqui a experiência de Davi pode ser comparada à de Isaías, que reconheceu sua fragilidade pecaminosa, humanas, né? Quando viu a santidade de Deus, lá no Isaías capítulo 6, do versículo 1 a seguir, onde nós vamos ver ele falando da impureza dos seus lábios, que ele estava no meio de pessoas, né, corruptas, no meio de pessoas pecaminosas. Então ele vai reconhecer isso, que diante da santidade de Deus, ele vai ver claramente o seu pecado. E qualquer pecado, querido, encoberto, será descoberto por Deus. Aquilo que descobrimos, Deus, aquilo que talvez está sendo encoberto aos homens, que está sendo, quem sabe, muito bem maquiado, muito bem escondido pelos homens, para que os homens não descubram, mas Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Diante de Deus não há como se esconder nada. E aquilo que descobrimos, aquilo que nós não descobrimos, Deus, ele descobre, Deus, ele vê, né? Então nós vamos ver que Davi, ele se coloca neste lugar de arrependimento. Pedir a Deus a compaixão, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço, eu sei das minhas transgressões. Ele sabia a gravidade do seu problema, ele sabia da gravidade na qual ele havia cometido diante de Deus. Ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim, ou seja, não tem como esconder o pecado, porque ele está diante dos meus olhos para me fazer lembrar que eu pequei, que eu denegri e errei contra os céus, pequei contra o Senhor. Ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Eu nasci na iniquidade, ou seja, ele vai reconhecer que a sua natureza é uma natureza adâmica, uma velha natureza. Ele carrega consigo essa velha natureza que, de uma hora ou outra, essa natureza vai sobressair. E ele vai falar sobre isso, ele vai falar, eu tenho isso certo no meu coração. E eu sei também que a minha natureza é uma natureza de transgressões, a minha natureza é uma natureza de pecado, né? De assim estar seguindo essa linhagem de uma velha natureza adâmica. Mas eu sei também que o Senhor é um Deus que pode purificar-me. O Senhor pode lavar-me, e eu posso ser limpo diante do Senhor. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que exulte os ossos, que esmagates, esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ele precisa, querido, diante de Deus, receber uma resposta de Deus, né, para que o seu pecado, a sua iniquidade fosse apagada. Ele disse, não me repreendes da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha a preocupação de Davi. A preocupação maior de tudo diante disso não era perder o trono, não era perder a coroa. Davi não está preocupado em perder a sua posição, os seus status. Davi está preocupado em perder a presença de Deus, ser expulso da presença de Deus, se afastado dessa presença. E ele está preocupado também em Deus retirar dele o Santo Espírito. Ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. É isso que Davi está preocupado. Ele não está preocupado em confessar o seu pecado e perder a sua posição, querido, de monarquia. Não, ele está preocupado em perder essa presença, porque é essa presença que vai nutrindo, essa presença que vai dando alegria da salvação, essa presença que vai restituir essa alegria da salvação, é que vai sustentar com espírito voluntário. E, querido, nós estamos vivendo um contexto de uma realidade onde as pessoas estão muito preocupados e muitos deixam de confessar os seus pecados por medo de perder os seus status, de perder os seus nomes, de perder a sua posição. Pessoas que às vezes são referência de líderes,
chamados com a responsabilidade de conduzir um povo. E às vezes estão preocupados em perder o pastoreio, em perder, quem sabe, que ele dá posição de pastor, de liderança, e estão ocultando o seu pecado para não perder esta posição. Mas nós estamos aprendendo aqui, querido, com o homem, que ele pecou, ele denegriu, ele errou seriamente, mas ele está confessando e arrependendo do seu pecado. E aqui nós estamos vendo a preocupação dele, a priori, não é perder tudo que ele já havia adquirido, todo o trono onde ele estava sobre, querida, a liderança de um povo, de reinar sobre um povo. Não é este reino que ele está preocupado em perder. Ele está preocupado em perder a presença de Deus. Ele está preocupado em Deus retirar dele o Espírito Santo. Porque este é o combustível para todo homem, toda mulher. E essa deve ser a maior preocupação nossa, a nossa maior preocupação é de manter, querido, esse Espírito Santo conosco, nos guiando, nos fortificando e nos dando direções. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Eu quero louvar a Deus, glorificar a Deus por esta palavra e de entender, queridos, que Deus está buscando nesses últimos dias, nesses últimos tempos, pessoas que confessam, se arrependem e deixam os seus pecados, para que possa alcançar de Deus a misericórdia. Há uma misericórdia de Deus oferecida para aqueles que se arrependem. Todos os seres humanos são pecadores e, portanto, que eles são vítimas das consequências mortais do pecado. Mas nós precisamos entender que Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que nos dá de volta uma oportunidade para fazermos certo, para seguirmos uma vida justa, uma vida de santidade. Assim nós vamos orar ao nosso Deus, Pai, em nome de Jesus. Estamos em Tua presença aqui mais uma vez, diante da Tua palavra, que nos move, Senhor, uma palavra que nos faz refletir, que nos faz pensar. Uma palavra que nos faz olhar para dentro de nós mesmos e ver como está, Senhor, como está a nossa vida, como está o nosso comportamento, como está, Senhor, o nosso templo chamado templo e morada do Espírito Santo habitar. E essa palavra nos faz aqui ver claramente, Pai, a intenção do coração de Davi, de, Senhor, estar fora da Tua presença, ser expulso da Tua presença, de ser retirado dele o Teu Espírito. Então, Deus, aqui há uma preocupação que está, Senhor, trazendo angústia ao coração do salmista. Mas ele, Senhor, faz esta oração, apresentando a sua vida ao Senhor, pedindo a Ti compaixão, segundo a Tua benignidade, a sua multidão das Tuas misericórdias. Ele está dizendo, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os Teus louvores. Pois não Te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria e não Te agradas de holocaustos. Ele entende, Senhor, que o Senhor está querendo a vida dele como um sacrifício vivo. Ele entende, Senhor, que nada adiantaria ter um reino, nada adiantaria, Senhor, estar sobre um trono, se a Tua presença, se Teu Espírito não fosse mais com ele, não estivesse com ele. Que essa deve ser a nossa maior preocupação de hoje, Senhor. Que nós não viemos a nos preocupar com nossos status para não perder nomes e seguidores. Pessoas que estão preocupadas demais, Senhor, com as suas posições na sociedade. E às vezes deixam, Senhor, de fazer este concerto com os céus, com o Senhor. Segue as suas vidas como se nada assim estivesse acontecendo, por medo de perder, Senhor. Oh, meu Deus!
por medo, Senhor Jesus, de serem reprovados ou cancelados, deixam de confessar os seus pecados. Pai, em nome de Jesus Cristo, alcança agora as nossas vidas. Alcança agora, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, com teu poder, nos levantar, nos motivar. Senhor, está seguindo essa vida exemplar, onde, Senhor, nós olhamos para Davi e muitos podem ter reprovar a conduta, o comportamento, mas, Senhor Jesus, o que nós devemos olhar, Senhor, é que ao final, a conclusão de todo o seu pecado, havia sempre arrependimento genuíno, de reconhecimento que ele era pecador miserável, que a sua natureza adâmica, às vezes, estava sempre presente e estava levando ele para o lugar que ele não queria estar. Pai, vem com teu poder, nos ajude agora, alcance vida, alcance lares, alcance aqueles que estão passando aí, Senhor, por momentos também difíceis, que possam, Senhor, fazer hoje o retrocesso, voltar hoje, Pai, que possa seguir um caminho, Senhor, de santificação, purificação, um caminho de arrependimento. Deus, eu oro por isso nesse dia de hoje, alcança agora onde estiverem. Hoje é o dia de clamar por libertação, por salvação. E nós não estamos aqui, Senhor, para fazer apontamentos ou julgamentos, nós estamos aqui para simplesmente liberar uma palavra de reflexão, uma palavra de cura, uma palavra, Pai, de confronto que faz com que essas pessoas, ó Pai, voltem. Faça esse retrocesso, ó Pai, se estiver agora neste caminho do pecado, da iniquidade. É tempo de arrependimento, é tempo de voltar, é tempo de reconciliar. Então, Deus, assim nós oramos e confiamos que o Senhor está agindo agora em cada lar, em cada casa. Entra agora transformando e repreendendo toda a obra do inferno, todos os poderes, ó Pai, que cativam esta vida no pecado, todas as obras, ó Pai eterno, que foram lançadas contra eles para manipular as suas mentes, para que seus espíritos estejam, Senhor Jesus, angustiado, aprisionado, para que a sua alma esteja aprisionada. Deus, entra agora nesses cárceres, libera essas pessoas, quebra agora as correntes, libera agora, Senhor, para uma vida nova, uma vida, Senhor, plena, uma vida, Senhor, justificada através do sangue do Cordeiro. Assim nós oramos, ó Pai, confiamos que o Senhor está agindo e pleiteando guerras, que o Senhor está entrando agora em lugares que eu não entro, mas a tua palavra, onde o teu Espírito Santo agora está entrando. Então, Deus, que haja neste exato momento, Senhor, uma liberação de vidas que estão cativas, de almas que estão aprisionadas, Pai, em muitos lugares, aprisionadas no vício, aprisionadas na pornografia, na prostituição, aprisionadas, Senhor, no alcoolismo, nas drogas, eu não sei onde há prisão, mas que o Senhor entre agora nesses lugares, Pai, que essas vidas sejam agora soltas para a glória do teu santo nome, e que haja cântico, Pai amado, de júbilo, de vitória, por mais um pecador que se arrepende. Em nome de Jesus, assim, Senhor, libera a tua palavra como luzeiro aceso, e onde chegar esta palavra, Pai, que toda obra do inferno seja desmascarada e reprovada. Em nome de Jesus Cristo, assim, eu oro e agradeço a ti, em nome de Jesus, que assim seja. Fique todos na paz e graça do Senhor Jesus. Se permitir o Senhor, amanhã estaremos aqui de volta, num grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso e bem apertado em teu coração.